Olá, tudo bem? Bom, sou o professor Daniel de História e Geografia de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre industrialização tardia, tá? Nosso assunto de geografia. E falar sobre industrialização tardia é primeiro entender o que quer dizer a palavra tardia com relação às outras industrializações. Bom, nós sabemos, né, que o mundo hoje ele é dividido, né, basicamente entre primeiro mundo e terceiro mundo, ou países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E uma curiosidade é que a maioria, ou quase todos, ou todos os países subdesenvolvidos apresentam características de desenvolvimento industrial tardio. Então, se você pegar que as indústrias começaram a revolucionar desde o mundo, né, desde o século XVIII, século XIX, e que as principais potências econômicas hoje se industrializaram nesse período, os países, principalmente na América Latina, alguns asiáticos, alguns africanos, demoraram muito para começar a sua industrialização. E no caso do Brasil, por exemplo, essa industrialização só aconteceu no meio do século XX. Então você tem uma lacuna aí muito grande de espaço de tempo entre os primeiros que começaram e os últimos que correram atrás do prejuízo. Só para trazer um pouco de uma analogia aqui para que vocês entendam, é como se eu dissesse que eu tenho uma feira e tenho barracas estabelecidas de vendedores que já vendem ali há anos, décadas, talvez até séculos. E que novos empreendedores querem entrar naquele mercado. E aqueles novos empreendedores terão que enfrentar uma concorrência muito grande, não apenas de questão de preço ou questões de mercadoria, mas também a questão de uma concorrência com pessoas, né, com comerciantes que já vendem, que já tem uma clientela fixa, que já tem um preço estabelecido, já tem uma marca estabelecida, já tem um nome já no mercado há muito tempo. É o que acontece com os países subdesenvolvidos e que começaram com o desenvolvimento industrial tardiamente, né? Eles terão que enfrentar e estão enfrentando e enfrentarão ainda muitas dificuldades para angariar esse mercado, né? Ocupar espaço nesse mercado, porque você está entrando em um sistema em que os países já estavam estabelecidos e já estavam lá há muito tempo, né? Por exemplo, Inglaterra, França, Alemanha, o próprio Estados Unidos, o Japão, e vários outros países que são hoje considerados países desenvolvidos, são pioneiros, cada um no seu tempo e na sua região do desenvolvimento industrial. Inglaterra, por exemplo, é o berço da Revolução Industrial, você tem a França também, que vai começar a sua industrialização logo depois, mas aí é história. Mas só para vocês entenderem que quando a gente fala de industrialização tardia, nós estamos falando de países, principalmente países subdesenvolvidos, tá? Bom, e aí nós temos a principal característica das industrialização tardia, né? É justamente a questão de terem começado em países subdesenvolvidos ou emergentes. Eu tô aqui com meu livro digital, tá bom, gente? Que aí me ajuda a trabalhar melhor. Bom, aqui no Brasil, por exemplo, foi na década de 50, né, na década de 40 e 50, após a crise do café com leite, que o Brasil passou realmente a se industrializar e a buscar indústrias, tanto brasileiras quanto internacionais, né? E aí, como já disse, começou muito tarde, estamos falando do século XX, estamos falando de um período em que as industrializações já tinha levado o mundo, né, as brigas pelo mercado industrial já tinha levado o mundo a duas guerras mundiais e o Brasil ainda não tinha iniciado seu processo. Bom, uma outra grande característica da industrialização tardia são as desigualdades sociais. Eu vou tentar ampliar uma foto para vocês verem, que para mim é uma das melhores fotos quando fala de desigualdade social no Brasil, que aliás para mim é o pior problema da nossa sociedade, tá? É essa foto aqui que mostra o bairro do Morumbi, de São Paulo, e a favela Paraisópolis, né? Na verdade, eu não sei se é favela, um bairro periférico chamado de Paraisópolis. Oh, pera aí, gente, aconteceu um acidentezinho aqui. Pera aí. Gente. Pera aí, gente, ainda tô me acostumando com esse suporte aqui. Prontinho, vai agora. Vou tentar fazer uma edição. Se eu não conseguir, vai assim mesmo. Bom, então vocês estão vendo aqui, né, esse bairro Paraisópolis e o bairro do Morumbi, que mostra um pouco desse contraste entre desenvolvimento, né, tardio, que você tem a desigualdade social bem mais acentuada. Professor, existe desigualdade social em países desenvolvidos? Sim.
mas a acentuação, quando eu falo acentuado, é assim, o contraste ser muito grande. É claro que tem gente rica nos Estados Unidos, gente pobre nos Estados Unidos, é óbvio, mas você não tem um contraste tão grande, você não tem uma distância tão grande em quantidades grandes, né? Você pega o Brasil, por exemplo, você tem uma grande quantidade da população na classe C, na classe realmente que vive uma situação financeira muito difícil, e você tem aqueles gatos pingados que já estão na classe alta, e que possuem até uma riqueza equiparada a riquezas de ricos norte-americanos. Então você tem um contraste muito grande, enquanto lá nos Estados Unidos a predominância é a classe média baixa, mas você tem uma proximidade maior, você diminui essa distância das desigualdades sociais. Essa é a diferença, tá? E outros pontos, mas isso não é nosso assunto da diferença, o país desenvolvido e subdesenvolvido, tá bom? Bom, e essa é uma característica interessante quando a gente fala de industrialização tardia, né, na América Latina, por exemplo, que a grande parte das industrializações dos países da América Latina aconteceram depois da Segunda Guerra Mundial, né? Houve uma reconfiguração no mundo, os Estados Unidos acabou se tornando a maior potência econômica do planeta e no Ocidente, além disso, ela se tornou a influente, né? Principalmente devido ao fato da União Soviética e de toda aquela Guerra Fria que viria logo depois, né? Inclusive a guerra da Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia tem total relação com a Guerra Fria, tá? Mas isso é um assunto para uma outra aula, mas é uma relação bem próxima, beleza? Aliás, relação próxima não é praticamente uma consequência, né? Tudo que vocês estão vendo acontecer no leste europeu é consequência direta de algumas políticas, né? E algumas alianças que aconteceram na Guerra Fria e que vieram, né, para o mundo pós, né, Guerra Fria, o mundo do século XXI. Bom, então você tem na América Latina países como Brasil, Argentina, México que se industrializaram por meio de tecnologia clássica, isto é, construção civil, têxtil, extração mineral e etc. Então você percebe que a industrialização no Brasil, assim como na Argentina e no México, ela foi de forma simples, ela foi de forma ainda aos moldes da industrialização da Inglaterra lá do século XVIII, século XIX, né, focado nos meios de produção ainda bem simples. O Brasil ainda demorou muito para começar a realmente trazer indústrias tecnológicas para cá, mas foi nos anos 50, né, na verdade na década de 50, que o Brasil trouxe as primeiras montadoras de automóveis para cá. Tem até uma foto aqui, né, dos Fuscas, né? A Volkswagen foi uma das montadoras que vieram para cá. A Ford já estava, mas a Volkswagen veio nesse projeto de abertura durante o governo de JK, tá? Do Juscelino Kubitschek, e também de Getúlio Vargas, também trouxe algumas empresas antes de JK. Bom, então você percebe que essa dificuldade de se industrializar, né? Essa dificuldade de se entrar nesse mercado concorrido, de você ter uma indústria de peso, dificultou e dificulta a vida dos países subdesenvolvidos. Falando um pouco do Brasil, hoje o Brasil é um grande produtor de produtos agropecuários. O Brasil é um grande exportador de minérios e de ferro, mas a indústria brasileira ainda é muito fraca, tirando a parte de alimentícia, que essa sim tem um certo respaldo, tem um certo suporte, mas a indústria, por exemplo, de automóveis, tecnologia, é muito fraca. Eu estou tentando lembrar que já existiu carros brasileiros totalmente fabricados e industrializados por indústrias brasileiras, mas a maioria dos automóveis brasileiros são montados aqui, mas não são fabricados, né? Peças de computador, peças de eletroeletrônico, celulares, quase tudo a gente hoje consome de forma importada. Então nossa indústria ainda é muito distante do que deveria, até para abastecer o próprio país, até para abastecimento interno, nossa indústria acaba pecando, justamente pelo fato de ter demorado muito e não receber o suporte que deveria, né? O Brasil ainda é um país que a taxa tributária, a situação econômica, toda a cultura, né, política do nosso país acaba dificultando esse processo de crescimento industrial. Mas isso também é um assunto para depois. Bom, na Ásia também nós temos exemplos de países que começaram sua industrialização depois, né, mas que estão seguindo um ritmo diferente. Apesar de possuírem sim desigualdade social, esses países estão focando em um tipo de indústria, né, principalmente indústrias de eletroeletrônicos, semicondutores, né, aquelas que fazem chips, né. Hoje praticamente quase todo chip de processador do mundo, eu que sou um grande consumidor de computadores, de peças de computadores,
sei bem o que é. Se você olhar, grande parte dessas peças vem de Taiwan. Inclusive, Taiwan hoje passa por uma crise diplomática com a China, e o que protege Taiwan é o fato de Taiwan ser o maior fornecedor de chips, né? A TSMC, uma empresa gigante lá de Taiwan que fabrica chip, e acaba protegendo, porque a China acaba tendo receio de mexer com um produtor, e que se esse produtor parar, até a própria economia chinesa também vai parar junto, porque a China também é um dos grandes consumidores, se não for o maior consumidor desses semicondutores que sai de lá. Você vê que ironia, né? Mas vamos falar um pouquinho. Nós conhecemos os tigres asiáticos, né? Que são países que receberam esse nome por serem grandes, né? Grandes industrializados lá do continente asiático. Nós temos, por exemplo, Singapura, Taiwan, China, Hong Kong, no caso, e Coreia do Sul, que são considerados tigres asiáticos, né? E nós temos também países que já estão se tornando novos tigres asiáticos, né? Como Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas e Vietnã. Que são países que também estão focando nesse tipo de indústria e que estão cada vez mais ocupando um espaço no mercado mundial. Não preciso dizer para vocês o quanto o mercado chinês, o quanto o mundo chinês, o quanto o Shopee tem entrado na casa do mundo ocidental, inclusive do brasileiro. Hoje eu posso estar falando com você aqui e o suporte que está segurando meu celular é um produto importado chinês. Então a indústria asiática tem cada vez mais crescido e se tornado presente no mundo ocidental, tá? E óbvio isso gera uma riqueza, mas ao mesmo tempo ainda mantemos aqueles problemas, tá? Que eu te falei para vocês, de desigualdade social. Bom, aqui nós temos uma foto só para exemplificar um pouquinho essa questão das cidades, né? Como eu tenho visto, né? As cidades desses países que eu citei do continente asiático, como elas têm se modernizado, como elas têm enriquecido por causa dessa industrialização, mas ao mesmo tempo nós temos um contraste que é bem interessante, que é o que o livro aborda aqui no finalzinho dele, que eu acho bem interessante. A gente vai voltar a visitá-lo depois de em aula, tá? A gente vai abrir discussão para alguns pontos, mas aqui eu estou só dando a introdução do assunto, trabalhando um pouco com o que o assunto nos propõe. E tem uma coisa interessante nesse assunto quando ele fala das questões ambientais, sim, que inclusive é o nosso subtema, né? É o nosso tema de discussão desse ano, o tema de projeto desse ano, que é a questão ambiental. Sustentabilidade, na verdade, meio ambiente versus economia. Ponto de equilíbrio para encontrar sustentabilidade. É um tema das turmas que eu estou selecionando, tá? Para que a gente discuta um pouco até que ponto nós precisamos fortalecer as indústrias e até que ponto nós precisamos dar um pause e redirecionar aquela indústria, porque ela está melhorando a economia, mas prejudicando o meio ambiente. Até que ponto vale a pena o dinheiro em troca do meio ambiente, né? Lembrando que o meio ambiente ele é fundamental para a sobrevivência humana no futuro. Não adianta nossas indústrias matarem as nossas florestas, a nossa atmosfera, nossos rios, nossas águas, em busca de produtos de economia, e no final nós termos dinheiro, mas não termos onde aplicar, porque não temos nem planeta para viver. Eu sempre uso muito uma referência de um filme que para mim é fenomenal quando fala dessa questão de tragédia pós-apocalíptica, que é Mad Max. E tem uma cena do filme em que ele entra em uma determinada. Ele vai em uma determinada local, né? Isso é o antigo, tá, gente? Não é Mad Max novo, não. Essa cena aqui eu tô falando do antigo. Ele vai em um determinado local pra salvar alguma coisa que. Alguma pessoa que tinha sido sequestrada por aqueles bandidos que ficavam no filme, né? E quando ele chega, ele encontra um papel na frente do estabelecimento que tinha assim: trocamos alimento por gasolina, não aceitamos dinheiro. E eu achei muito interessante porque no mundo pós-apocalíptico, onde a natureza, né, não existe mais, dinheiro perdeu o valor. O importante era a comida e a água. No filme todo, quem assiste sabe que gasolina para manter os automóveis, água e alimentos são os três bens mais preciosos, né, no filme. Então você percebe que é preciso ter sim, um equilíbrio, e a industrialização ela precisa sim ser impulsionada, mas ela precisa ser impulsionada de uma forma consciente para que não venha colocar, né, todo o meio ambiente em risco em busca da economia e trocando a economia por vidas, principalmente no futuro de nossas crianças, né, de vocês, né, e que
a gente tem que ter esse cuidado. Beleza? Um abraço, até a próxima aula. Fui!